Bom, galera, vamos lá então. Câncer de mama, né? Um temor aí para as mulheres. Agora eu vou entrar, né, na nossa live, então aqui tá ok. Então tá muito baixo, né? Deixa eu fazer uma coisa, ver se melhora. Eu tirei o foninho. Tem uns falando que tá normal, tem outros falando que tá ao baixo. Eu tirei o foninho, vê como é que tá agora, tá? Diz aí pra mim se tá melhor. Vai escrevendo aí, o som melhorou, não melhorou. Eu tirei o fone que estava conectado com esse aparelho aqui do Instagram, beleza? Então vamos lá. Melhor, né? Câncer, melhorou. Câncer de mama. Câncer de mama. Uma dor muito forte às mulheres, né? Mulher, ela tem muita preocupação com isso. Uma questão muito preocupante. Então eu vou estar falando para vocês sobre essa questão, tá bom? Mas antes, vamos passar um pouco da anatomia da glândula mamária? Olha lá, galera. Vamos relembrar então? Tá aqui, ó. Eu trouxe uma imagem mesmo que em preto e branco. Aqui tá a mama de uma mulher, né? No caso dessa mulher aqui, a mama esquerda. E olha que interessante aqui, ó, a mama esquerda, tá vendo? Aqui é um perfil, essa é uma visão de frente da mama. E aqui uma visão de perfil, olha só. Então notem que a mama, ela tem duas estruturas bem importantes internas. Ela tem duas estruturas importantíssimas internas. As glândulas, olha as glândulas, ó. Tá vendo? E os ductos lactíferos, ou também chamados de canais galactoforos, ducto lactífero ou canal galactoforos. Então, olha aqui esses canaizinhos, ó. São os canais que levam... posso aproximar mais da tela assim. Então, olha só. Vamos lá. Aqui, ó. Ó, as glândulas mamárias e os canais, os ductos que levam o leite produzido até o bico do peito. Ó o bico do peito aqui, ó. Tá? Então, essas estruturas nós vamos falar das glândulas e vamos falar dos canais, dos ductos lactíferos ou canais galactoforos que levam o leite produzido aqui para o bico do peito. Correto? Então guarda essa imagem aí que você que está assistindo, guarda essa imagem na sua cabeça, porque isso aqui vai ser extremamente importante para o nosso estudo, tá bom? Então, olha lá, a visão de frente da mama e aí a visão lateral para vocês entenderem essas estruturas. Por que isso é importante, galera? Porque nós vamos ter tumores, cânceres, né? Tumor produzido aqui. Eu posso ter um tumor glandular, você mulher, tumor de glândula, ou eu posso ter um tumor ductal, dos ductos. E isso tem diferença para nós, tá? Tem diferença. Então, uma mulher, ela pode desenvolver um tumor de glândula mamária, ou seja, um tumor glandular. E ela também pode desenvolver, ou pode desenvolver, um tumor. Eu vou aproximar o celular do Instagram aqui, tá? Para pegar de mais perto a minha voz. Aí. E ela também pode desenvolver, um tumor ductal. Tanto que você já deve ter escutado, né? Ah, eu tive câncer de mama, eu tive um tumor ductal. O outro, eu tive um tumor glandular. Então, isso tem diferença para nós. Por quê? Porque tecnicamente, galera, é importante agora o que eu vou dizer, tá? Assim, não que as outras coisas não sejam, mas eu quero chamar uma atenção para esse ponto que eu vou colocar para vocês agora. O que eu vou falar aqui, eu não tenho nenhuma pretensão de substituir a medicina, não me acho melhor que ninguém, tá claro? Eu só acho esse estudo lindíssimo. Esse é um estudo de um médico alemão
que perdeu um filho, desenvolveu um tumor e passou a estudar e entendeu que o comportamento dos tumores, eles têm alguma coisa a mais do que a gente acreditava. Existem alguns conflitos emocionais, alguns conflitos biológicos que fazem com que esses tumores apareçam. Então, é uma ideia que eu estou passando aqui que vem para somar para vocês. É uma coisa que vem para somar, tá bom? Nós não somos excludentes, eu não critico, não estou criticando nada. Tenho algumas críticas, mas não é agora que nós vamos falar sobre elas, tá? Então, apenas entendam como uma soma a você que conhece alguém que está tendo um tumor glandular, um tumor ductal, e também as questões relacionadas a outras pessoas, vamos falar assim, né? A outras mulheres, às vezes não é você que tem, mas você conhece alguma mulher que tem. Então, só para contribuir, tá bom? Porque você sabendo disso, isso pode te ajudar muito no teu processo de recuperação, porque os tumores têm reversão. Tem reversão, sim, não precisa ter medo de tumor, porque todo ser vivo tem tumor, todo ser vivo. Eu tô com 50 anos, tem gente aí que estão também com... tem mais de 50 anos, ou tem mais de 31, tem mais de 35 anos que está me assistindo. Provavelmente nós já tivemos tumor e já foi embora, a gente nem ficou sabendo. O tumor, ele é inerente à vida. Às vezes a gente descobre, às vezes ele cresce demais, aí começa a gerar dor, a gente descobre. Tem tumores que a gente não descobre e assim a gente vai indo, tá? Então vamos lá. O tumor, quando surge o tumor glandular? Tumor glandular, antes de eu explicar o tumor, existem sempre duas fases de conflito na vida da gente, né? Quando a gente fala em conflito emocional, choque emocional, vocês precisam entender que nós sempre temos duas fases. Primeiro, uma fase ativa e uma fase de cura, beleza? A fase ativa, eu estou no meio do tiroteio ainda, eu não resolvi o problema. Por exemplo, a mãe perde um filho, tá? Então ela entrou, ela teve o choque, ela recebeu a notícia, ela está numa fase ativa de conflito. Ela ainda não aceitou, já passou uma semana, ela não conseguiu digerir a perda desse filho, afinal isso é muito difícil realmente. E essa mulher sofre, então a gente fala que ela está no meio do tiroteio, ela está sofrendo. Aí passa, sei lá, 8 meses depois, certo? Sei lá, ela vai em algum lugar, recebe uma mensagem desse filho, ou sonha que esse filho, aí descobre que está tudo bem, e aí ela se acalma. E aí ela fala, nossa, agora parece que eu aceitei 8 meses depois a morte do meu filho, aceitei que é um ciclo da vida, tal. Então ali ela entra no segundo processo do conflito biológico, que é a fase de cura. Quando vem a fase de cura? Quando a minha percepção, a minha cabeça conseguiu dar conta daquele, o meu sistema nervoso autônomo conseguiu dar conta daquilo que eu vivi. Então tá claro isso? Vamos repassar. Todo choque emocional, todo conflito biológico, ele é constituído de duas fases. Ele tem a fase ativa do conflito, aonde o choque está muito agudo, aquilo que eu passei, aquele trauma que eu passei ainda está muito agudo, eu não estou conseguindo elaborar ele, eu não estou conseguindo criar estruturas para lidar com aquilo, meu sistema emocional está muito sofrendo, tentando lidar com aquilo, meu sistema nervoso autônomo ainda, então eu estou em fase ativa. E existe, depois que passa um tempo desse conflito, que varia muito de pessoa para pessoa, tem gente que resolve seus conflitos mais rápido, que tem uma inteligência emocional mais rápido, que consegue ter uma resiliência mais rápido. Então essa pessoa, quando ela resolveu na cabeça dela a situação, agora está aceito, está em paz, eu acho que agora eu estou conseguindo elaborar melhor, lidar melhor com a situação, eu entro então numa fase que a gente chama de fase de cura. A gente fala que é a fase de cura, a fase de resolução do conflito. Por que é importante vocês saberem isso? Porque existem tumores que crescem na fase ativa, na fase aguda, e tem tumores que crescem na fase de cura. Por isso que é importante vocês saberem. E a mama tem uma característica muito importante com relação a isso, tá bom?
O tumor da glândula, então vamos repassar de novo, olha aqui, ó. Esse tumor da glândula, olha só, esse tumor, ele cresce na fase ativa, quando o conflito ainda está agudo, quando você não conseguiu elaborar esse conflito. E os tumores do ducto, os tumores ductais, os tumores acontecem quando você resolve o conflito. Quando, tipo assim, passou aquela fase aguda, aquela fase sofrida, passou aquilo lá, então vem o processo de cura e aí forma os tumores dos ductos lactíferos. Então, quando você escutar alguém falar assim, ó, ô fulano, você teve, o médico falou, ó, você fez o diagnóstico aqui, você está com um tumor ductal. Tumor ductal significa que o seu conflito já foi resolvido. Ah, que conflito? Calma, eu vou explicar o conflito. Eu estou dando as informações iniciais, né? Estou tentando ir de uma maneira didática mais com vocês. Então você escutou, você está com um tumor ductal, o conflito já foi resolvido na sua cabeça, seu sistema autonômico já resolveu e aquilo é apenas um efeito rebote, beleza? Vamos chamar assim. Agora, o seu tumor aqui, ó, você fez uma mamografia, os exames, descobriu que você tem um tumor glandular, você tem um tumor glandular. Então, o tumor glandular significa que você ainda está na fase aguda, você está na fase ativa, você ainda não resolveu os seus conflitos biológicos. Lembrando, galera, tá? Que os conflitos biológicos, os choques emocionais, eles sempre são divididos em duas fases. A fase ativa de conflito e a fase de resolução. A fase de cura de conflito. Fechou? Muito bem. Então vamos agora para as emoções. O que é o conflito que pode gerar um tumor de glândula de fase ativa? Qual é o conflito que você pode viver na sua vida que pode gerar um conflito de glândula mamária? É o conflito do atentado à integridade. Então, atentado à integridade pode gerar um tumor na sua mama a nível de glândula, na fase ativa, quando você está na fase aguda. Vamos dar alguns exemplos? O que é um atentado à integridade? Por exemplo, seu filho foi espancado, ele saiu numa boate, para ir numa boate, você recebeu uma notícia de que ele está hospitalizado, aí você corre no hospital, teu filho está todo machucado, todo inchado, porque apanhou, se envolveu numa briga lá na boate. Então, foi um atentado à integridade, à sua cria. Então, isso pode fazer com que apareça um nódulo, um tumor na sua mama, tá? A nível de glândula. Beleza. Outros exemplos. Você não tem filho, tá? Mas você tem marido. Seu marido sofre um acidente de carro. Aí, esse acidente de carro, você vai lá ver, seu marido está entubado, em estado grave, né? Então foi um atentado à integridade contra o parceiro, contra os seus parceiros, né? Que no caso pode ser o seu pai, pode ser o seu marido, pode ser irmãos, beleza? Então pode ser o trabalho. Então assim, nesse caso desse parceiro que eu dei exemplo, foi o marido, foi o cônjuge. Então ele sofreu um acidente de carro, está entre a vida e a morte, então um atentado à integridade dele, beleza? Isso pode fazer com que você tenha um tumor glandular. Um outro exemplo da glândula, no trabalho agora, vamos falar dos parceiros. O parceiro pode ser pai, pode ser irmãos, pode ser cônjuge, pode ser trabalho, pode até ser amigos. Claro que quando chega a nível de amigos, a incidência é menor, né? Mas de você ter um tumor. Mas imagina no trabalho você tem um chefe que atenta muito contra a sua integridade. O que é um chefe que atenta contra a sua integridade? É um chefe que te xinga, que não te respeita,
às vezes te faz assédio, né? Assédio moral. Então, o cara enche teu saco na empresa, no trabalho, ele te perturba e o resultado disso é que isso vai te abalando, você vai entrando num conflito ativo. Então, relacionado ao trabalho, a um parceiro que é o trabalho. No caso, o chefe, atentado à integridade. Claro, você pode ter só raiva e ter problema de estômago, de intestino nesse caso, mas você também você pode ter um tumor de glândula mamária, você pode desenvolver. E aí, enquanto você ficar nesse conflito ativo, enquanto você ficar sofrendo por essa situação, aquilo está agudo ainda, afinal você continua indo para o trabalho, afinal você continua vivendo ali. Então, à medida que você fica nessa roda viva, nessa situação, o seu tumor pode crescer, inclusive, ele continua lá e pode crescer. Porém, você vai procurar uma ajuda da medicina, a medicina vai fazer o possível, que está na mão dela, mas ela não vai perguntar para você sobre a sua vida, né? Ele não vai perguntar para você sobre a sua vida, tá bom? Ele vai querer te tratar, tirar, arrancar a mama, arrancar parte da mama, mastectomia total, quimioterapia, a medicina vai por esses caminhos, que é o que eles estudam, tá? Mas eu estou colocando vocês para pensar nesse aspecto incrível que é você entender a formação dos tumores a partir de conflitos biológicos, que também podem ser chamados de choques emocionais, que podem estar divididos em sua fase ativa ou na sua fase de cura. Olha que fantástico isso, a gente entender isso. Então, eu falei sobre a glândula. O tumor da glândula, se você escutar alguém falar assim, alguém que tem, o meu tumor é glandular, eu estou com um tumor mamário, um câncer de mama glandular. Uma coisa você já sabe, ele está em fase ativa. Esse conflito ainda não foi resolvido. O sistema nervoso autônomo dele não está conseguindo resolver. Precisa de ajuda, às vezes precisa mudar o ambiente, a gente precisa tomar outras atitudes, outras estruturas para mudar, outras ações para poder sair desse conflito ativo, beleza? Muito bem. Agora, se o tumor for ductal, então o que nós falamos até agora é da glândula. Agora, se o tumor for no ducto, aí o seu conflito já foi resolvido. Aí o seu conflito já foi resolvido. Vou dar um exemplo. Aí você já está na fase de cura. O ducto, quando forma tumor de ducto mamário, o conflito está na fase de cura. Então, vamos dar o mesmo exemplo do marido que sofreu um acidente de carro. Olha que interessante. O marido sofreu um acidente de carro, mas foi tudo muito rápido. Nem deu para você formar um tumor glandular. Então, assim, ele sofreu um acidente hoje. Depois de amanhã, ele está morto. Deus o livre, você perdeu ele. Então vem toda aquela dor de enterro, tudo muito rápido. Vem a dor do enterro, aí você passa 6 meses, 8 meses sofrendo por essa perda, mal com essa perda, né? E de repente, depois de um ano, você realmente resolve dentro de você a morte desse marido. Você descansa, você consegue voltar a dormir, perdeu, a sua vida continua. Neste momento, você pode desenvolver um tumor de ducto mamário. Olha que interessante, na fase de cura, quando você resolveu o conflito. E vou além, esse cara morreu, certo? O ducto mamário, olha que interessante, ducto mamário não é atentado à integridade. Atentado à integridade é glândula. Ducto mamário é separação. Então, olha o que acontece. Você perdeu o marido, ele sofreu um acidente e rapidamente ele morreu. Não deu nem tempo de você criar um tumor de glândula. Ele morreu. Aí veio o quê? O trauma de separação. Esse trauma de separação agora é muito maior do que o atentado à integridade. Porque o atentado à integridade, você estava vendo ele deitado, entubado, todo roxo, cara inchada por causa do acidente. Beleza. Quando ele morreu, você não está vendo mais ele. Então agora você está sofrendo pelo conflito do afastamento, da separação. Isso é ducto mamário. Isso pode pegar a sua mama. Galera,
não significa que só porque aconteceu isso você vai ter problema de mama. Tem gente que percebe o conflito em outras partes do corpo, que tem a ver, tem gente que percebe isso em outras partes do corpo que tem a ver com separação. Beleza? Então assim, mas eu estou citando que pode ir sim para sua mama. Então, se for para a sua mama, aí você teve um conflito, você está no conflito agudo de separação. Aí passa um ano e meio. Um ano e meio depois, você começa a se interessar por outra pessoa. Cara, isso é a coisa mais comum que acontece. Você começa a se interessar pela pessoa. Aí você começa por outra pessoa, você começa a namorar, você começa a jantar com outra pessoa, e ali você reativa um novo contato amoroso, depois da sua viuvez, depois de um ano e meio da viuvez, certo? E aí então você entra num tumor, aí cresce o seu tumor dos ductos lactíferos, tá? Tem uma pessoa aqui, a Déia, que pergunta, e a percepção de não conseguir nutrir o outro? Isso, de não nutrir o outro, tem a ver com os dois conflitos, pode acontecer, tá? Apesar de eu não ter citado, mas quando você viu seu marido acamado, eu não estou conseguindo nutri-lo, atentado à integridade, glândula mamária. Se o meu marido morreu e foi separado do meu peito, eu não consigo nutri-lo também, porque eu tive uma separação, entendeu? O nutrir, ele serve para tudo, você está correta. É o sentido arcaico da gente dar um peito. Você lembra, por exemplo, as mães, é tão comum, né? Por exemplo, as mães, quando uma criança sofre, cai de cabeça, está aprendendo a andar, a criança cai da rede, o bebezinho, meio criança, está começando a andar ali, né? Vamos falar um aninho e pouquinho, aí cai, bate a cabeça, a criança começa a chorar. Qual que é o instinto materno? O que a mulher faz? Ela pega a criança e leva para o peito. Não é isso? É incrível isso. A criança machucou, está chorando, se está na fase de amamentação ainda, a mãe imediatamente já tira o peito e põe a criança na mama para poder dar o leite. Então, esse sentido da nutrição, ele está presente sempre. Quando alguém se machuca, lembra do exemplo que eu dei do filho ter apanhado na boate, ter sofrido um atentado? Então ele está lá no hospital, todo inchado, o moleque que apanhou, está hospitalizado, eu preciso dar o meu peito para ele, eu preciso dar a minha mama para ele, beleza? A única coisa, pessoal, é que pelo tempo que nós temos, eu tenho muito mais coisa para falar. Perguntaram aí sobre câncer maligno, benigno. Isso, evidentemente, é uma coisa mais profunda, eu levo mais tempo. A gente ensina isso completo no curso de reprogramação biológica, e você tem isso e muito mais, em todas as partes do corpo, tá? Aqui, diante do que eu posso oferecer pelo tempo, eu faço um resumo, né? Eu apresento uma compilação para que fique fácil de vocês já pegarem alguma coisa. Mas claro que os detalhes mais profundos eu não consigo passar aqui. Tá bom? Eu acho que é fácil de vocês compreenderem isso, tá? Mas o sentido da nutrição, que foi uma dúvida da colega, é esse sentido, é sempre o nutrir. Por exemplo, arrancar o meu filho do meu peito. Uma vez eu vi uma notícia, muitos anos, no Jornal Hoje, antigo Jornal Hoje, nem sei se ainda tem, da televisão Globo, da Rede Globo, aonde uma mãe, por usar crack, veio o conselho tutelar com a polícia e arrancou o filho dela era de colo, o bebezinho estava aqui, e uma cena mais horrível do mundo, uma das cenas mais tristes que eu vi na minha vida, e arrancou a criança da mãe. Então essa mãe foi arrancada literalmente do peito da mãe. Então a mãe chorou, a criança gritando, e aí separaram, foi lá para o conselho tutelar, porque a mãe, usando droga, não tinha condição de dar assistência para o teu filho. Essa mãe provavelmente tem uma grande chance de desenvolver um tumor mamário quando esse conflito, se esse conflito for resolvido nela um dia. Só que esse caso a gente não acompanhou, né? Eu não acompanhei, então não posso falar se aconteceu. Mas extremamente triste, extremamente grosseiro, horrorosa essa cena, tá? Então, o tumor de glândula, atentado à integridade, tá bom? Pessoal, tem muita gente falando que esse som tá baixo. Eu vou tentar resolver isso, tá? Para os próximos encontros nossos, que aqui eu tô filmando com 2 celulares,
Então, um tá aqui no Instagram, o outro tá filmando para depois eu jogar lá pro YouTube. Então vai lá no YouTube assistir, tá? Já hoje ainda, ou mais tardar amanhã, vai estar lá esse vídeo. Aproveita, se inscreva no canal, dê o seu joinha para o YouTube gostar do conteúdo e entregar para mais pessoas. E eu vou tentar resolver para a próxima vez esse lance do som, porque está muito complexo, nem com um foninho vocês estão sentindo que não está legal o som deste aparelho aqui que eu tô, né? Então eu vou tentar resolver isso, tá bom? Mas vai estar lá no YouTube para vocês assistirem depois. Tá legal, galera? Eu acho que hoje de manhã era isso a mensagem que eu queria passar. Que os tumores, os cânceres de mama, né? Eu não gosto muito da palavra câncer, tá? Eu não gosto da... Então, o som tá bom para algumas pessoas, para outras não tá muito esquisito isso, né? Mas enfim, vai estar lá no YouTube. Depois vocês curtam lá no YouTube esse vídeo na íntegra. Então eu quis mostrar para vocês que os cânceres, eu não gosto da palavra câncer, os tumores de mama podem ser de glândula ou de ducto lactoforos e eles podem vir diante de choques emocionais, de abalos emocionais, choques emocionais, conflitos biológicos, tá? Se for na glândula, atentado à integridade, fase ativa de conflito, ou seja, não está resolvido ainda na minha cabeça, eu não resolvi, meu sistema nervoso não deu conta, tá? Beleza. Ductos lactíferos ou canais galactoforos, conflito de separação, separaram alguém do meu peito, meu irmão foi separado do meu peito, meu pai, a morte de um pai, por exemplo, morreu um pai, você pode mais tarde vir a desenvolver um tumor de ducto, tumor ductal, mas não na hora que seu pai morreu, porque o tumor ductal ele vem a não ser que seu pai tenha sido assassinado. Olha que interessante. Aí atentado à integridade. Aí você pode ter um tumor de glândula. Mas se seu pai teve uma morte natural, foi só uma separação, talvez você possa vir a ter um tumor de glândula lá meses ou anos depois que você se curar deste conflito. Então o tumor de ducto já está curado. Você já está resolvido. Ele vem como um efeito rebote. Vocês não têm ideia do que entender isso ajuda no teu processo de recuperação. A gente não está aqui falando, então eu não preciso da medicina. Pessoal, tem gente que nem vai para a medicina. Eu preciso ser sincero com vocês. Tem gente que se empodera tanto que nem vai para a medicina. A Marlene fez uma pergunta importante. Como prevenir isso? Você não tem como prevenir as emoções. Você não pode impedir que seu pai morra. Você não pode impedir que alguém sofra um acidente de carro e você tenha o choque. Como que você pode prevenir? Uma pergunta lindíssima que ela fez aqui, tá? Você pode se prevenir melhorando a sua inteligência emocional. Porque quanto mais você aprender a aceitar, a ser resiliente, menos tumores você vai ter. Quanto mais você sofrer, espernear, for infantil, né? O mundo não tem solução, olha, perdi, acabou tudo, morreu meu marido, minha vida acabou, agora tá tudo desgraçado, tal. Então isso você tem mais chance de adoecer, de desenvolver tumores. Então qual que é a prevenção para todo e qualquer conflito biológico, choque emocional? Você vai passar pelo sintoma, você vai sofrer ali nas fases iniciais, tá? Você vai sentir tudo isso, porém, se você for resiliente, se você conseguir ser resiliente, se apoiar em amigos, procurar ajuda, ter grupos de apoio, porque a gente não está sozinho no mundo. Quanto mais a gente tiver essa condição, melhor a gente vai conseguir sair do conflito sem entrar nesses tumores gravíssimos, né? Quer ver uma coisa simples? Não se sinta sozinha. Não fique sozinha após você passar por um choque emocional. O corpo ele quer se isolar, mas aí entra um problema de rim, tá? E aí, quando você tem um problema de rim, você aumenta o tumor, porque você acumula água, o tumor cresce, entendeu? Então, cara, isso é bem forte, tá? Lembrando que os conflitos de mama pode ser com os parceiros, pai, irmão, namorados, trabalho,
mas também pode ser com mãe e com filhos, tá? Conflitos envolvendo a filha e a mãe também podem dar tumores de mama. Aí tem que ver se é atentado à integridade, fase ativa, se é conflito de separação, canais galactoforos, beleza? Então assim, eu agradeço vocês, né? Diante desse momento que eu queria compartilhar com vocês, era isso, tá bom? Tô bem feliz assim de passar esse recado hoje em homenagem às mulheres, porque a gente falou na segunda-feira sobre a masculinidade tóxica e já tá lá no meu YouTube, hein, galera? Maurício Valente Oficial. O YouTube é o mesmo do Instagram, Maurício Valente Oficial. Vai lá, se inscreva no meu canal, por favor, tá bom? Dê o joinha lá para os vídeos, isso ajuda o YouTube a falar, bom, esse conteúdo é importante. Outra coisa, pessoal, se vocês observarem no link da bio do meu Instagram, quem está aqui no Instagram, se observar a hora que sair no link da bio, tem lá no Linktree, tem um monte de produto meu super em conta, valores acessíveis. Se você gosta do jeito que eu falo, se você se identifica com o que eu mostro para vocês, vai lá, né? É parceladinho, a gente parcela, é super em conta os valores para você fazer mini cursos que eu tenho, tá? Workshops que eu tenho aí no link da bio do Instagram. Vai lá, adquire o material super em conta para que vocês possam estudar tudo gravadinho para você assistir no conforto da sua casa, tá bom? Então, se você quiser se aprofundar e quem quiser, logo tá chegando o curso de reprogramação biológica, a próxima turma, hein, galera? É agora em maio, nós vamos fazer pré-lançamento. Se você tem vontade de participar do curso de reprogramação biológica, que é o meu curso mais longo e mais completo, tá? O mais profundo de todos. Então, vocês que perguntarem sobre benigno e maligno, não dá para eu falar aqui, porque é uma coisa muito profunda. Quem quiser participar e se formar, inclusive pode ser, o curso de reprogramação pode ser para a sua própria vida, só para te inspirar, mas você pode virar um profissional, uma profissional da área, e isso virar uma profissão na sua vida. Tem ideia do que isso significa? Quantas possibilidades, né? Então, quem tiver interesse, deixa aí no direct do Instagram, só escrever aí, eu tenho interesse no curso, só isso. A minha equipe vai entrar em contato com vocês para passar todas as instruções, porque em breve, em maio, tá, tem o lançamento oficial, só que antes a gente faz o pré-lançamento, que aí são os valores mais acessíveis para que vocês possam adquirir. Tá bom? Enquanto isso, continuamos juntos aqui, inspirando, trazendo bastante conteúdo também gratuito, né? Eu tenho muito conteúdo gratuito para vocês, mas quem gosta, quem quer se aprofundar, talvez aí vale a pena vocês investir e seguir, porque eu falo assim, investir na vida, no autoconhecimento, no meu desenvolvimento, isso não tem preço, pessoal. Isso é uma coisa fundamental, né? Isso é uma prevenção, como a colega colocou. Isso é uma prevenção para que você diminua as incidências de ter problema na tua vida, de ter questões aí, melhorar, ter resiliência, aprender a melhorar a sua inteligência emocional. Isso a gente faz como? Estudando. Então, você que gosta, que se identifica com o que eu falo, manda ver. Tem muita coisa bacana aí, tá bom? Cara, um beijo para vocês, que delícia, paz e amor no coração, tamo junto e vamos para frente, galera. Fiquem atentos que amanhã, toda quinta-feira, eu abro caixinha de pergunta, beleza? Então vocês que fazem pergunta aí, que eu não consegui responder hoje, amanhã eu abro caixinha de pergunta e aí vocês mandam ver, tá bom? Beijo, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima!